Tem outro assunto do Flamengo pra gente trazer aqui, ô Monique, que surgiu hoje, né? Que é o possível interesse do Zenit na contratação do atacante Pedro. Você tem informações pra trazer pra gente aqui no último lance. Pedro tá de saída do Flamengo, ô Monique? Olha, Otávio, a gente sabe a situação do Pedro, né? Uma situação complicada de relação com o Sampaoli, que eles tentaram aparar algumas arestas aí, mas o Pedro ainda vem sendo muito pouco utilizado pelo Sampaoli. Tá claro para todo mundo que o Pedro não tá feliz com essa situação e a gente nem precisa citar todos os últimos episódios tenebrosos que aconteceram nos bastidores do Flamengo. Já tinha acontecido uma consulta do mundo árabe pelo Pedro, mas não era uma proposta formalizada, era apenas uma consulta, e agora é mais ou menos alguma coisa. O Zenit procurou o staff do Pedro, ainda não chegou nada oficialmente ao Flamengo, por enquanto é só uma conversa entre clube e jogador, então procuraram o staff do Pedro, fizeram uma sondagem e podem vir a oficializar uma proposta para o Flamengo. No momento ainda não tem nenhum valor formalizado, se fala em 20, 25 milhões de euros, mas não tem uma proposta formalizada, nem valores formalizados na mesa, mas sim, a gente confirmou, essa consulta aconteceu ao staff do jogador e já vale a gente lembrar também que já se falou nessa janela em Benfica, era uma proposta de 100 milhões, e aí o Flamengo falou que só conversava com o Benfica pela multa, 100 milhões de reais, né, que só conversava com o Benfica pela multa, e é uma situação que eu acho que vai ser cada vez mais recorrente, porque está claro que o Pedro não está satisfeito, o aproveitamento é muito pequeno na visão dele em relação ao que ele pode entregar para o Flamengo, e aí há essa movimentação de mercado e muitos clubes de olho no Pedro, e acredito que se uma proposta formal chegar, dependendo do tamanho dessa proposta na mesa, as coisas vão ficar mais difíceis para o Flamengo segurar, porque é isso, né? A relação de bastidores, ela dificulta muito essa continuidade do Pedro, porque ele não está satisfeito com o que está acontecendo, e a gente vai vendo, né? Rodada após rodada, tirando o Cuiabá, que o Gabi estava suspenso e o Pedro foi titular, a gente vê a situação se repetindo, o jogo do Olímpia de volta na Libertadores, o Flamengo precisando ganhar, o Pedro nem saiu do banco, e quando entra poucos minutos, então isso é algo que incomoda muito o Pedro no dia a dia, embora a conversa já tenha acontecido, o staff do jogador está aberto aí às conversas, e agora a do momento é essa do Zenit, que pode formalizar em breve uma proposta pelo Pedro, mas essa proposta até o momento não chegou no Flamengo. Por enquanto no campo da sondagem, não faz né? sentido Mas nenhum. as circunstâncias, assim, como a Monique disse, realmente levam o Pedro cada vez mais distante do Flamengo, né? Mesmo que o Flamengo queira a multa e tudo mais, o cara tá ficando insatisfeito. Deixa eu despedir da Monique, agradecer a presença dela aqui no Último Lance. Beijo, Monique, sempre bem-vinda aqui no Último Lance. Tamo junto, pintando mais informações, notícias do gramado, de sondagem, o que for. Você volta aqui com a gente. Valeu, Monique, um abraço. Valeu, bom programa pra vocês. Não tem sentido nenhum Pedro acertar uma proposta para ir jogar no Zenit. Não, e sabe não tem Liga dos Campeões, que é muito louco? Só tem Campeonato Russo, vai sumir, eu acho que não faz chance sentido, zero. Sabe o que é muito louco? O Flamengo tentou tanto o Claudinho e o Wendel, e no fim das contas é o Zenit quem vai tirar alguém do Flamengo. Não vai tirar, o Pedro não vai aceitar essa proposta. Eu não acho que a chance é zero, e a única coisa que eu não acho que não faz sentido é esse baixo aproveitamento do Pedro. Assim, tecnicamente, eu acho que ele não se sustenta. O que o Pedro vai fazer no Zenit, cara? Vai jogar o quê, cara? Contra o Olímpia é surreal, ele não tem entrado. Vai jogar o quê? Vai jogar o Campeonato Russo. Vocês estão brincando comigo? Pra você ir de lá pra outro lugar é mais fácil do que estando aqui. Sair daqui pra ir pra lá. Mas você acha que é melhor ele ficar nessa situação? Ele não tá jogando. Eu acho melhor ele procurar um clube que vai jogar a Liga dos Campeões, que ele tem futebol pra isso. Esse clube não apareceu? Já apareceu o Benfica, por exemplo. Mas o Flamengo disse que apareceu? O Benfica recusou. Não, quem recusou foi o Flamengo. Isso. Falou só conversa com a multa. 25 milhões? Quanto que dá? Mas você tá aí, a gente tá indo por um outro lugar. A questão é o que é real, não é o que é ideal. O ideal é jogar num lugar que um mercado melhor. Eu acho que o Benfica é 1 milhão de vezes melhor que o Zenit. Mas se não for isso que apareceu, o cara vai fazer o quê? Mas o valor é o mesmo. O pior lugar... Mas aí é melhor pra ele ficar no Flamengo sem jogar? Não, presta atenção. A proposta que está fazendo o Zenit, a grana é a mesma que o Benfica. Mas você está discutindo outra coisa, mas o Flamengo negou. Acabou de falar.
Ué, mas o Flamengo negou não? A proposta do Benfica. E aí vai acertar do Zenit, que é o mesmo dinheiro? Outro momento, aí nesse momento ter o Pedro. E aí eu acho que o Douglas pode falar bem isso, cara. Porque assim, o jogador tá lá e tá insatisfeito. Zenit, o clube tá dizendo que é só a multa. Vai fazer o que no Zenit, Conforme o tempo vai passando, aquele jogador tá custando caro pro clube e as coisas... Vai diminuindo o valor dele. Não, e quanto menos E pro jogador que recebe uma proposta, mesmo que seja da Rússia, ele fala, deixa eu pelo menos me livrar quanto menos ele joga, mais ele se lá ele vai desvaloriza. jogar e abre portas. Porra, Agora eu queria Você acha que alguém tá olhando pro campeonato russo? Mas ele não tá preocupado com isso, não. Tem que estar. Os times europeus estão. Não, claro que não. Claro que estão. Nem Liga dos Campeões os caras podem disputar. Mas vivem contratando os caras lá. Gente, por favor. O Flamengo, inclusive, estava olhando pro campeonato russo e pegar 2 caras de lá. Mas eu falei Europa, eu não falei América do Sul. Aqui a gente vai olhar mesmo. Agora, Ninguém sai com as do Zenit punições pra jogar que tem, em outros lugares? Hoje é muito difícil. Hoje é muito difícil. Então é melhor ficar sem jogar, brigado com o técnico. Não estou falando isso. Ele só está se desvalorizando. Eu só acho que o lugar pro Pedro não é o Zenit. Eu também acho que não é, mas tem que ter um lugar. O lugar precisa aparecer. Não adianta a gente ir, eu acho que o legal era ele ir pro Real Madrid. E a gente concorda aqui que no Flamengo o clima já não é mais. E aí lá no Flamengo é fácil, é só trocar o treinador que o clima melhora. Aí beleza, se ele tivesse... Mas eu queria entender, assim, só a logística disso, que tem 2 caminhos, né? Tem o Zenit tá olhando pro Pedro e falar, putz, olha que coisa interessante, ali tem uma oportunidade lá. A outra é o staff do jogador começar a catar qual é o mais normal nesse tipo de situação. A staff já tá mexendo em algum momento. Claro, pô. Manda um zap e fala... Os caras têm esses contatos e intermediários, enfim, e aí vai mandando, Pedro tá à disposição. Ele quer ficar aqui. Tá insatisfeito no Flamengo, joga aí pra ver se o cara tem interesse ou não. Mas não tá jogando, mas daí tu mostra os números do cara mesmo no banco. Porque aí tem os intermediários, né? É um empresário, um o atravessador e o lobista, né? Tem o lobista. Tem o cara que gosta do... Liga lá no Benfica, fala aqui, os caras estão oferecendo tanto, volta com a proposta aí. Pelo amor de Deus. É o cara que faz a conexão, né? Claro que pode. Pode acontecer de novo. Pode. Não, inclusive, assim, se ele teria vontade de ir pro Benfica, tendo uma proposta do Benfica, do Zenit, dá até uma valorizada. Só que assim, o Benfica já fez movimentos. É complicado, cara. É difícil, assim. A gente, às vezes, tem um olhar local muito carinhoso com o que acontece aqui. Mas, às vezes, não é o olhar de lá pra cá, pô. É diferente. Que teve esse olhar já, né? Mas a gente tem N caras que destroem aqui, o Pedro é um deles, inclusive o Pedro já teve a chance lá. Sim. Mas caras, Arrascaeta, Everton Ribeiro e vários outros, Dudu. E que assim, o Dudu até já teve, mas que o mercado não olha pra cá com a mesma ganância ou com o mesmo carinho que a gente olha. E às vezes passa o tempo também. O mercado olha muito para a questão da idade, né? E isso é uma influência muito grande. Às vezes o cara bate e volta, já era, né? A idade dele já foi. O Pedro e o Gabigol tiveram, né? Vamos de enquete para a gente